especialmente. O segundo tempo também. O segundo tempo teve o Santos perdendo gols. O primeiro tempo teve a bola do Ricardo Oliveira de letra, metendo na trave. O Santos meteu 3 bolas na trave do Palmeiras. Teve mais posse de bola, mas o Palmeiras decidiu jogar sem a bola, recuou e tentou ter rapidez no contra-ataque. Curioso que tomou um gol, vou chamar aqui de contra-ataque, embora não seja exatamente o segundo gol do Palmeiras, uma arrancada do Roger Guedes, que no momento que o Santos não precisava se lançar como se lançou para tentar ganhar o jogo a todo custo. O fato é que o Santos perdeu o terceiro clássico em 3 que disputou. O Palmeiras quebrou um tabu de 6 anos sem vencer o Santos na Vila Belmiro, desde 2011, quando ganhou 1-0 o gol do Kleber Gladiador. E o Palmeiras agora está classificado matematicamente, enquanto é o único classificado matematicamente. 21 pontos, é a melhor campanha nesse momento do Campeonato Paulista. Enquanto o Santos tem que torcer pelo Palmeiras na quarta-feira, porque o Santos joga contra o São Bento fora, o Palmeiras recebe o Mirassol e a Ponte na terça-feira em frente ao Santo André. O Santos precisa que a Ponte e o Mirassol percam pontos, faltando 3 rodadas para acabar a primeira fase. O Santos corre risco de eliminação. Perfeito, então vamos começar o programa falando do time que venceu ontem de virada no finalzinho. Grande vitória do Verdão, quebrando o tabu desde 2011. Não vencia o Peixe na Vila Belmiro. E já a nossa enquete de hoje, que tem tudo a ver com esse jogo de ontem. Vamos às informações com o Jackson Pinheiro. Tudo bom, Jackson? Legal, João Guilherme, ótima tarde para você, meu caro, aos amigos ligados no Expediente Futebol. Que jogo, né? Que clássico emocionante esse Santos e Palmeiras, virada do Verdão em menos de 3 minutos no finalzinho da partida. Esse Palmeiras nesse início de temporada para cardíacos, né? A semana que começou no clássico, podemos dizer assim que a semana do Palmeiras começou no clássico de sábado passado, né? Naquele sábado contra o São Paulo, no meio de semana aquele jogo emocionante com o gol do Mina no finalzinho da partida contra o George Wilstermann e agora ontem a vitória no clássico de virada também nos minutos finais, o Palmeiras fechando uma sequência dificílima, uma sequência que dá muito mais fôlego para o Eduardo Batista, mais tranquilidade para ele trabalhar aqui, a torcida que vinha, né, chegou até mesmo em alguns jogos pedir a volta do Cuca. Fato é que o Eduardo Batista passa por essa sequência difícil do Palmeiras com 3 vitórias. Bom, ontem foi a tarde e noite, podemos dizer assim, de um velho herói palmeirense. Fernando Praz fez 8 defesas, dessas 8 defesas, 5 defesas muito difíceis, aos 38 anos. Hoje ele foi o primeiro a chegar aqui na academia de futebol, treinou e treinou muito enquanto os demais titulares ficaram na academia fazendo aquele trabalho de recuperação física, ou seja, a vida de goleiro não é fácil até para aqueles que já estão num patamar muito acima, até para aqueles que já são heróis nos seus clubes. Fernando Praz tem contrato com o Palmeiras até o final desta temporada, até o final de 2017, disse em entrevista coletiva aqui na academia de futebol, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar um trecho, que volta a sonhar sim. Aliás, nunca deixou de sonhar com seleção brasileira, lembrando que ele chegou a ser convocado para as Olimpíadas do Rio 2016. Durante a preparação já com a seleção brasileira, teve uma lesão, ficou de fora, afastado dos gramados por 5, 6 meses, volta, começa 2017 com tudo e fala sim já também em seleção brasileira. Mas as prioridades dele neste momento é fazer uma boa temporada, conseguir a renovação de contrato com o Palmeiras e aí sim tentar convencer a comissão técnica do técnico Tite para que ele esteja na Copa de 2018, que seria um sonho para Fernando Praz. Vamos ouvir o goleiro palmeirense que falou mais cedo aqui na academia de futebol com a imprensa. Teve uma do Ricardo Oliveira no primeiro tempo que ela desviou no meu braço esquerdo, não sei se foi muito rápido o lance, não sei se deu para desviar a ponto de mudar a trajetória dela, ela bater na trave, mas eu senti que pegou aqui no antebraço, né? E depois no segundo tempo teve aquela defesa na cabeçada, né? E uma outra do Vitor Bueno, acho que o jogo estava parado, né? Mas acho que a da cabeçada de repente foi mais difícil porque foi a mais longe, né? Foi perto do pé da trave e ela ainda bateu no chão antes de chegar e o campo estava molhado. Acho que foi a mais difícil.
Esse é o Fernando Praz, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre ele, porque é o seguinte, o Moisés, o meio-campo Moisés, estava até há pouco aqui na academia de futebol, ele está com uma proteção no joelho esquerdo, passou por uma cirurgia, o Moisés acompanhando e trabalhando também no dia a dia aqui na academia de futebol, trabalho de fisioterapia, né? Mas estava acompanhando os demais companheiros aqui na academia de futebol. Bom, o Mina, o Borja já estão com a seleção colombiana, o Guerra já está com a seleção venezuelana e o Dudu já está com a seleção brasileira. São esses 4 desfalques que o Palmeiras vai ter nos 3 próximos jogos do Campeonato Paulista. Contra o Mirassol, contra o Audax e contra a Ponte Preta. Contra a Ponte Preta, existe a possibilidade do Dudu, que está com a seleção brasileira vai fazer esse último jogo, né, pelas eliminatórias, aqui em São Paulo, no dia 28, não o último jogo das eliminatórias, né, dessa sequência, dessa data FIFA. E aí o jogo contra a Ponte Preta no dia 29 em Campinas, aqui pertinho. Se o Dudu, de repente, não jogar ou então entrar durante a partida, ele pode pintar, sim, entre os titulares, pode ficar à disposição do Eduardo Batista para o jogo contra a Macaca. Pessoal, agora para passar a bola para vocês, só lembrando o seguinte, o Fernando Praz foi bem demais, 8 defesas, repito, 5 dificílimas, nem ele conseguiu eleger qual foi a mais difícil, mas durante o nosso bate-papo ali, a gente perguntou para ele sobre o poder dos olhos, o poder que ele tem de secar alguns atacantes. Em 2012, naquele Flamengo e Vasco, quando o David perdeu um gol na risca do gol, o Fernando Praz era o goleiro vascaíno. Na primeira partida da final da Copa do Brasil, Santos e Palmeiras lá na Vila, o Nilson perdeu um gol também praticamente na risca do gol, com um gol vazio, o Fernando Praz já batido. Ele lembrou também de um gol que o Herrera perdeu pelo Botafogo e o Fernando Praz era goleiro do Vasco. E teve ontem o Vitor Bueno com o Fernando Praz, toda a defesa palmeirense já batida, ele na cara do gol, ele errou. O Fernando Praz disse o seguinte, todo goleiro bom tem que ter sorte também. É um ditado e vale e muito, né, João Guilherme? Ah, sem dúvida. Ele é muito competente e por causa desses lances todos listados aí, realmente, nessas situações, deu bastante sorte. Grande Jackson Pinheiro, muito obrigado pela participação aí direto do CT do Verdão. Praz, seleção, o que vocês acham? Eu acho que ele merece uma chance de voltar a ser convocado. Não acho que o Praz seja um goleiro para ser titular da seleção indiscutivelmente. Mas a seleção hoje não tem um goleiro indiscutível. Tanto que o Alisson é reserva da Roma nos jogos do Campeonato Italiano, é titular nos jogos da Liga Europa. Tem jogado bem quando joga. Uhum. Contra o Lyon foi muito bem. A gente mostrou a média de gols dele sofridos nesse ano, a média é maior do que a do Szczęsny, da Roma, goleiro titular no Campeonato Italiano. Mas ele tem feito boas atuações quando joga. Não acho que o Praz tem que ser o goleiro para ser titular absoluto. Só que o Praz saiu da seleção olímpica, não a principal, por causa de uma lesão que criou uma comoção, talvez não seja a palavra exata, mas criou um sentimento grande de muita gente que olhou para ele, que azar que ele deu. E ele prometeu que ia voltar mais cedo e ia voltar em alto nível. Ele voltou antes do que muita gente imaginava e voltou em um excelente nível. Voltar para ter uma chance a mais, acho justo. Aliás, uma parte aqui, eu não sabia que esse Vladimir, reserva do Vanderlei, é tão bom, hein? Bom goleiro, mas falhou no gol. Falhou no gol, mas a atuação dele foi muito boa. Ele foi muito bem, mas falhou no primeiro gol. E ele já tinha ido bem contra o Sporting Cristal na Libertadores, que nós mostramos aqui também no Fox Sports. Eu acho que tem muitos goleiros aí que estão pedindo passagem, pelo menos nessa linha do PVC, para ser observado. Uhum. Por exemplo, você lembrou o Vladimir, mas desde o ano passado, agora não dá para falar pelo presente, né? Porque está lesionado. Uhum. Mas o titular do Santos, o Vanderlei, fez uma baita temporada em 2016. É um grande goleiro também, é verdade. Quer dizer, nessa linha aí de ser observado e ser experimentado, ele poderia também estar numa condição parecida. Claro, o Fernando Praz ontem teve uma grande atuação, só que a gente lembra que quando ele deixou a seleção olímpica, chegou o Everton, que agarrou a vaga. Né? E hoje, na Libertadores, é um dos principais jogadores do Atlético Paranaense. Na vitória sobre o São Lourenço, o que pegou o Everton foi brincadeira. É um grande goleiro. Hoje, aqui no futebol brasileiro, eu acho que na cadeira do Everton está muito bem servido. O Everton, por enquanto, não está fazendo nada de errado para que ele possa ser desconvocado. Uhum.
né? Aí tem esse menino que vai ser experimentado agora, do Benfica, o Ederson, que a gente tem que ver. Que também é muito bom porque goleiro. se fala maravilhas dele bom lá na Europa. Eu não conheço, sinceramente, não tenho acompanhado ele lá em Portugal. O Tafarel acompanhou. Botou o Júlio César no banco. Tá assinando Júlio embaixo. César reserva. E o outro goleiro é o Alisson, que já há algum tempo, desde a era Dunga, se firmou. Claro, eu tô com o PVC. Eu acho que hoje não tem uma unanimidade no gol da seleção brasileira. Por isso que eu acho que é válido, sim, esse rodízio para observações. Mas se a gente for incluir o Fernando Praz, a gente tem que trazer a reboque mais uns 3, 4 aí. Pois é. Tem o Diego Alves também, que não é chamado, que está arrebentando lá no Valência. O que não falta é goleiro pro Tafarel observar e dar um toque lá para o Tite. Mas você colocaria o Fernando Praz já numa lista futura aí de seleção, Edmundo? Eu acho que o jogador como o Fernando Praz, da categoria dele, da idade dele, levá-lo por levar, eu não acho que é o mais correto. Acho que ele tem que ir para jogar, como ia acontecer nas Olimpíadas. Infelizmente, ele se machucou, o Everton deu conta do recado, o Brasil foi campeão e ocupou aquela vaga. Eu acho que nós temos grandes goleiros, grandes jovens, bons goleiros. Tem o pessoal mais velho também, o Cássio, o Fábio, enfim, outros tantos que também aguardam por mais uma oportunidade. Enfim, só que a gente está falando aqui devido à boa atuação dele na partida de ontem e nas últimas partidas em que o Palmeiras vem ganhando. O Tite tem que pensar a médio e longo prazo. Ele tem que ter um time para os jogos da eliminatória e também pensar na Copa de 2018. Na Copa de 2018, o Fernando Praz vai ter uma idade alta, já cerca de 39 para 40 anos, não é isso? Ele já está com 38. Daqui a 1 ano e 3 meses. Então, e a gente não sabe se ele vai manter o mesmo nível de hoje. Então, assim, é que ele é uma figura muito querida. E por ter saltado, né, por ter ficado fora das Olimpíadas, a gente acha que ele merece uma convocação como prêmio. E aí a atuação dele ontem coroa tudo isso. Mas eu acho que o trabalho do Tite, ele é mais médio e longo prazo. Ele está observando goleiros que ele vai utilizar na Copa do Mundo. E aí eu acho que tem alguns goleiros que estão à frente do Fernando Praz. A gente tem um time só de goleiros, né? É verdade. Não é não? Ô, João, e lembra qual foi a minha preferência de enquete quando eu cheguei aqui? Qual foi a defesa mais bonita de ontem, dos dois clássicos? Não, já citamos 8 do Fernando Praz. O Gatito paraguaio e o Martins Silva uruguaio deram um show. Aliás, o Martins Silva pode jogar contra o Brasil. Ele vai jogar. Os caras deram um show no Clássico Carioca. E na dupla de goleiros de São Paulo foi um espetáculo, João. Foi um espetáculo de grande defesa, um espetáculo de gols perdidos, daqueles que a gente pode dizer, mas dá para fazer, mas os goleiros foram sensacionais. E eu caminho nessa ótica do Edmundo. Eu acho que o Paulo, é lógico, e o Calheiros também tem uma percepção boa da história, né? Pode estar na lista? Lógico que pode, né? Assim como a gente falava do e teve a chance. Mas se você pensar no passado bem recente, o Jailson terminou a temporada voando no Palmeiras. É verdade. Acabou invicto. Foi campeão brasileiro invicto já. Entendeu? E aí voltou, todo mundo falou assim, mas vai voltar o Fernando Praz pelo nome. E na época eu questionava, mas o Jailson está mandando no jogo do Palmeiras. Não voltou só pelo nome, lógico que não voltou. Hierarquia é posto, a gente sabe disso, o vestiário pesa muito. Mas voltou exatamente por isso, né? Ontem foi jogo, na Vila já estava hoje lá batalhando, treinando e dando entrevista. Exatamente essa é a consequência do resultado do Fernando Praz. Pode estar no grupo? Pode. Mas não acho que seja o momento para chegar lá e pensar ele e colocar como titular da seleção. Tem chance de ser convocado? Também tem, mas essa lista é grande. Tem muita gente circulando aí na grande área embaixo dos paus ali. Ô, João, a gente repara, a gente analisa o futebol paulista. E olha só, o Santos tem 2 baita goleiros. É verdade. O Vanderlei e o Vladimir. O Corinthians tem o Cássio e o Walter. O Palmeiras tem, muito bem lembrado pelo Paulo Lima aqui, o Jailson, que no ano passado terminou fechando o gol. E o Fernando Praz. E o São Paulo está procurando um goleiro ainda, São Paulo. Podia pegar um reserva desse de repente. Qualquer um. Joga pro alto e escolhe que é titular do São Paulo. O Renan é bom, Pascoal? O Renan Ribeiro? Não, mas no nível desses aí... Ele apareceu bem no sábado. Ele apareceu um pouco. Sábado o Renan se virou. Se virou mais que charuto em boca de bêbado. A bola ia lá e vou dizer um negócio pra você. Não foi assim. Dos que eu vi jogar no São Paulo nessa temporada, foi o único goleiro que fez defesa difícil.
Foi o único goleiro que pegou a impossível. Então, eu acho que se ele pegou as impossíveis, e ele pegou pelo menos 3, uma que foi lá em cima, que a bola ia entrar, não tinha, ele foi lá e tirou. Eu acho que o São Paulo parece que arrumou um goleiro. Parece que o Renan vai ficar com essa vaga. Agora, quanto ao Fernando Praz, é um baita goleiro, não é um goleiro, ele é um baita goleiro. Palmeiras tinha um santo e tem agora um cara canonizado. É só lembrar, o Fernando Praz, no título da Copa do Brasil, pegou tudo e fez o gol do título, na cobrança de pênalti. Então ele é um cara canonizado. Não é santo porque santo é o Marcos, mas ele é um cara canonizado. Se não for para jogar, Fernando Praz, você vai jogar a eliminatória da Copa do Mundo. Se não for para jogar, não convoca. Tem outros para convocar. Para jogar, pode levar o Fernando Praz. Esse negócio, porque goleiro é posição de confiança. E parece que o treinador de goleiro da seleção brasileira pegou um pouco também, né? E pegou um pouquinho, que era Tafarel. Então, se ele sabe o que é jogar no gol, acho que estamos bem entregues nessa hora. E outra coisa, quarta-feira, o Brasil vai, no meio de semana, quinta-feira, o Brasil vai definir a sua classificação nas eliminatórias da Copa do Mundo. E a partir daí, claro que vai ter o jogo no dia 28, não dá para mudar a convocação. Mas a partir da próxima convocação, o Tite pode começar a olhar para frente, olhar para a Copa do Mundo, definindo a classificação do Brasil na próxima quinta-feira. Perfeitamente, é isso aí, vamos aguardar. O certo é que nós temos pelo menos um time aí de goleiros, o que tem de goleiro bom aí nessa geração e nenhum dono da posição. Então tem muita coisa ainda para ser disputada. Vamos aguardar qual será o caminho da Comissão Técnica do Brasil. Ainda falando do jogo de ontem, teve uma cena que chamou bastante atenção. E nós vamos mostrar agora. Estamos falando do Felipe Melo, que foi, é importante situarmos aqui, provocado pela galera do Santos, que pega no pé do Felipe Melo, é natural, aquelas coisas de futebol. E aí, quando terminou o jogo, ó, o Bruno Henrique foi até para cima dele, não faz isso aqui não. Ele foi lá e fez aquele gesto para a torcida do Santos, mostrou o escudo. Olha lá, olha o Felipe aí, ó. Essa é a reação do Felipe Melo. E depois saindo, indo pro vestiário, ele continua. Não, esse aí é no ali, intervalo, João. Provocando a galera no intervalo. Obrigado, Não, Pascoal. aí no intervalo a torcida tava com aquele grito, não é mole não. Felipe Melo enterrou a seleção. E ele saiu fazendo esse gesto aí. Aí voltou no segundo tempo e teve aquela dancinha. Aí quando acabou o jogo, aí ele foi lá com o Mina quase não gosta de dançar. Aí eles fizeram aquela brincadeira. Olha lá. Isso aí é o final do jogo. Aí, dá uma olhada. Aí. Que maravilha. Então é o seguinte... O jogador do Santos vai lá conversar com ele lá. É o Bruno Henrique vai conversar com ele, vai falar pra ele, não faz isso aí e tal. E ele deixa que eu resolvo o meu problema aqui. Fernando Praz vai lá e tira, e aí tá lá. Olha lá. E a declaração dele também foi muito assim, bem expressiva. Nós vamos mostrar aqui, Pascoal, nós vamos mostrar aqui exatamente isso. A gente vai transcrever aqui, mostrar para você, abrindo aspas, o que disse o Felipe Melo antes da gente lançar a nossa enquete. Podemos mostrar aí, produção? A gente vai ler aqui o que disse o Felipe Melo logo assim que terminou o jogo e saiu para o vestiário. A gente tem aí a declaração dele? Ou vamos mostrar aí a enquete? Vamos lá. Felipe Melo declarou o seguinte: a gente está acostumado a jogar em Caldeirão. Nunca vi Caldeirão com 8.000 pessoas. Caldeirão é lá no Chiqueiro, pô. Mas é isso. É um grande time. O Santos é um ótimo time. Excelente time. E tem mais. Ele falou mais aí. Isso faz parte do futebol. Eu gostava muito do tempo de Romário, Edmundo. Hoje é muito mimimi. Não vamos deixar o futebol morrer. Isso faz parte, sem briga, sem confusão. Essa é a declaração do Felipe Melo. E a nossa enquete em cima disso é a seguinte: você concordou com a atitude do Felipe Melo? Vamos lançar aí a nossa pergunta. Você concorda com a provocação, com a atitude do Felipe Melo? Ali após o jogo, o time dele venceu, ele extravasou. Hashtag Expediente Futebol, hashtag EF não, EF sim. Edmundo, ele falou de você aí. Eu fiquei lisonjeado. Eu acho que ele trouxe um pouco mais de alegria para o futebol brasileiro. Acho que a gente precisava um pouquinho desse folclore. E eu tô com ele nessa. Tem muito mimimi no futebol. Eu costumo dizer, e costumo defender a classe de jogadores e ex-jogadores, que tem estatuto do torcedor. O torcedor pode hostilizar o atleta. Aí quando o atleta dá uma declaração qualquer que atinge um certo torcedor,
fica todo mundo pasmo, porque a figura pública é a figura do torcedor. Enquanto não houver violência, enquanto for verbal, eu acho super válido. Eu acho que quando você ganha, comemora. Quem perde, se justifica. E eu acho que ele tem que comemorar. Paulo Lima. Eu bato palmas, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, de certa maneira, o Edmundo resumiu bem. Primeiro de tudo, lembra quando o cara estava assim, ô fulano de tal, a sua mãe é não sei o quê, né? E o jogador pro ar, não tem, ô Renato Gaúcho, você é isso, você é... E é isso, então o torcedor tem todo o direito na arquibancada a fazer o que quiser. Ele não foi nem um pouco agressivo, deseducado, ou muito pelo contrário, ele foi provocador assim como foi provocado. Eu não vejo nenhum tipo de problema não, João, eu acho que faz parte, ele citou aí o Romário, citou o Edmundo e tantos outros. Quem não lembra do Viola fazendo gozação, quem não lembra do Vampeta, e aqui no passado citei o Renato Gaúcho, entendeu? Túlio Maravilha, boa. A gente vai lembrando de personagens... O Romário fazia gol e mandava a torcida ficar calada. Não, mas, João, tem várias entrevistas, e isso... enche estádio. Edmundo teve aquela clássica dele, Flamengo e Vasco, que ele entortou, quebrou a coluna do Júnior Baiano e saiu dando aquela dancinha, né? Que é um lance que ficou na história. Em cima do Amaralzinho lá, que deu a balançada. Eu conto sempre uma história clássica, que era um clássico que tinha Fla-Flu no Rio de Janeiro, o Zagallo, técnico do Flamengo, o Roberto Torres, técnico do Fluminense. O Capita chegou pra gente lá na loja e falou assim, Capita, vamos encher o Maraca amanhã, vamos fazer o quê? Aí alguém falou assim, diz que a bola do time do Zagallo é pequenininha. Ele falou, ótima ideia. Ele foi lá dentro, pegou uma linha, botou uma bolinha de papel, uma roupa e falou, aí Zagallo, seu time joga essa bolinha aqui. Começou aí 150 mil torcedores de Maraca. Fizeram uma fumaça lá. Exatamente, pô. E aí o que tem? Provocou o Flamengo? Foi desrespeitoso com o velho Mário Jorge Lobo Zagallo? Não foi. Provocou a torcida do Flamengo? Provocou. Ele está mais calmo também, né? Quando chegou aqui, o pavio dele estava acendendo muito mais pólvora, né? Ele agora deu uma diminuída. Eu achei legal, João. Eu acho também. Eu achei legal. Eu não vi problema nenhum também. Eu acho que pra cá... Isso aí é ótimo. Isso aí é muito legal. Isso aí é ótimo. É comemoração de quem ganha, faltando 4 minutos pra acabar. Olha só, eu acho o seguinte, já diria a minha vozinha, que a gente estava falando dela hoje mais cedo, né? Pra cada ação... tem uma reação, né? Sim, enfim, igual ao contrário. Não vi nada demais também na torcida do Santos e pegar no pé do Felipe Melo ali na saída do intervalo. É normal, isso pode acontecer em qualquer estádio de futebol. E o Felipe Melo reagiu, respondeu no tom dele, no perfil dele. Se ele fizesse com outro jogador, de repente, um Renato da vida passaria reto, não daria bola, né? Tem outro perfil. Agora o Felipe Melo é isso aí. O Renato do Santos. O Renato do Santos. Agora, a gente lembra que ontem foi um clássico de torcida única, não é isso? Clássico de torcida única. Não tinha torcida do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu uma virada sensacional num grande jogo que a gente destacou aqui. Ninguém imaginava, né, Calil? Ninguém imaginava. Quer dizer, o jogador, ele tem que extravasar de alguma forma. Ele tem que comemorar esse baita resultado. O Palmeiras não ganhava do Santos na Vila desde 2011. Conseguiu derrubar o tabu e conseguiu consolidar a melhor campanha no Campeonato Paulista. Quer dizer que vai acabar o jogo, então, vai todo mundo dar a mão, que nem os jogadores de 94 entravam em campo, e iam sair todo mundo de mão dada. Tem que comemorar mesmo, tem que extravasar. Se teve provocação, tem que devolver a provocação com respeito e sem confusão, como disse o próprio Mina e o Felipe Melo, uma barata ali. Agora, eu acho que o Edmundo tocou num ponto muito importante. Desde que não haja violência e incitação à violência, eu não sei, algumas pessoas interpretaram isso como falta de respeito ao Santos e também como uma incitação à violência. Eu confesso que não vi dessa forma. O que você acha, PVC? Não foi incitação à violência. Ele está comemorando. Se tivesse dado problema, talvez a gente pudesse até conversar sobre, em função do problema do Felipe Melo, aconteceu briga lá fora. Não tinha outra torcida para ter briga. Claro. Então, não aconteceu nada. A única coisa é essa aqui. Aliás, teve briga da torcida do Santos com a polícia. Sim. Torcida única. Ou seja, torcida única. Mas são sempre os mesmos, João. Só para Paulo, permita-me, por favor, só para pontuar isso que disse o João. São sempre os mesmos. Os mesmos que quebraram as vidraças depois do jogo contra o São Paulo, os mesmos que intimidaram o Lucas Lima, os mesmos que intimidaram o Zeca, os mesmos que ofenderam o treinador do Santos. Parece tudo muito orquestrado. Esse ano tem eleição no Santos e eles estão fazendo a lição direitinho. Deu para entender como é que é? Parece tudo muito orquestrado. Eles foram tentar invadir o estádio pelo portão da frente da Vila Belmiro e a polícia, com bombas de efeito moral, com bombas de gás lacrimogêneo e depois com a cavalaria, conseguiu dispersar esse pessoal. Assim, a única coisa dele é assim, no caso do Felipe Melo, ele se garante, então beleza. Ele se garante. É isso aí. E cá entre nós também.
Vovó também dizia. Vovó dizia. Quem procura, acha. Quem procura, acha. O torcedor do Santos, que está no direito dele, pega no pé do jogador, provocou, mas aí vem o troco. O cara foi lá e tirou a onda. O Simon falou ontem aqui na última palavra que a banca que paga também recebe. Pois é isso. Imagine você ficar ouvindo 8 mil pessoas enchendo a sua paciência, gritando o tempo todo. Ô, João, e o ponto que é crucial na história é a virada. A virada na casa de... Olha, o Santos esse ano perdeu para o São Paulo também, acabou o tabu. É verdade. Perdeu os 3 jogos, os 3 clássicos. Entendeu? É verdade. Acabou o tabu. E aí a virada, ela é sensacional. E você vê virada naquilo que eu preservo, que eu gosto de falar e que eu enalteço. O talento, né? A jogada do Roger Guedes é puro talento. Dá um tapa nela, o lateral fica procurando a bola onde é que ela está. No tempo que ele já perdeu para virar... O Santos já está com a defesa desarrumada e o gol está saindo. Então, ou seja, é uma percepção de quem, passa 85 minutos perdendo o jogo. Faltando 5 para acabar a virar. Eu vou extravasar. É isso aí. É isso aí. Demais, e vida que queremos saber se você concorda com a nossa opinião aqui, né? É porque... Ô, Pascoal, você já falou? Você deu a sua opinião aí? Já, eu não acho nada demais, não. Não acho nada demais. Vou falar pra você, o que o Edmundo já fez, o que o Viola já fez, o que a gente já viu do Túlio, o que a gente já viu do Romário. Isso aí é café pequeno, é que as pessoas pensam que o mundo começou quarta-feira passada. Mas não começou, não. O futebol já teve muita provocação e era muito legal, que ninguém levava pra agressão, pra violência. Hoje, qualquer coisa que você fala vira mimimi, um quer agredir o outro, um jogador quer bater no outro. Isso é besteira, isso é só extravasar. E com a bola rolando, só teve um lance ali, que foi do Felipe Melo no Lucas Lima. Mas também que não é também pra gente, meu Deus, olha a entrada do Felipe Melo. Isso acontece no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Mineiro, no Campeonato Carioca. Ele foi punido, ele tomou cartão, pronto, segue o jogo. Não adianta ficar, olha o que o Felipe Melo fez e repetindo 64 vezes o mesmo lance. Ele tentou interceptar uma jogada de um jogador com muita qualidade como é o Lucas Lima. Tudo bem, eu acho que ele exagerou na força, mas também não é pra fazer um drama e uma novela. Jogador de muita qualidade, né?